Olá, pessoal! Nesta aula falaremos sobre a criança e o adolescente. E para iniciarmos, é necessário vocês ficarem atentos durante a visita domiciliar, pois pode ser que encontrem na sua área de atuação pessoas que não possuem certidão de nascimento e outros documentos básicos de cidadania. É importante saber que sem o registro civil de nascimento, uma pessoa, para os efeitos legais, não possui nome, nacionalidade, não existe para o Estado e não pode ter outros documentos, como carteira de identidade, carteira de trabalho, CPF e outros. É preciso estar atento para as crianças nascidas e que não foram registradas após os 90 dias de vida. Para ser feito o registro de nascimento, é necessário apresentar a declaração de nascido vivo, que é o documento emitido pelo estabelecimento de saúde onde a criança nasceu. Esse documento deve ser levado ao cartório para ser feito o registro e ser emitida a certidão de nascimento. E lembrem-se, o registro civil de nascimento é gratuito, mesmo quando feito após o prazo legal, que é de 15 dias. Esse prazo se amplia para até 3 meses nos lugares com mais de 30 quilômetros de distância da sede do cartório, conforme o artigo 30 da Lei nº 6.015 de 73 e o artigo 1º da Lei 9.265, assim como é contemplado no artigo 45 da Lei 8.935. Se a criança não nasceu no hospital e não tem a declaração de nascido vivo, os pais devem levar ao cartório 2 testemunhas maiores de idade que confirmem a gravidez e o parto. É importante guardar e preservar a certidão original, pois será utilizado por toda a vida do cidadão. Caso seja necessário ter acesso a uma segunda via da certidão de nascimento, basta solicitar a emissão de outra no cartório onde a pessoa foi registrada, mas nesse caso será cobrada uma taxa. O acompanhamento de crianças é uma etapa fundamental e prioritária de seu trabalho. Você vai acompanhar todas as crianças de sua área de atuação, desenvolvendo ações de prevenção de doenças e agravos à saúde. Entre a ação de prevenção de doenças e promoção à saúde estão o incentivo ao cumprimento do calendário vacinal, a busca ativa dos faltosos às vacinas e consultas, a prevenção de acidentes na infância e o incentivo ao aleitamento materno, que é uma das estratégias mais eficazes para a redução de morbimortalidade, que é o adoecimento e morte infantil, possibilitando um grande impacto na saúde integral da criança. Os problemas que surgem durante a infância são responsáveis por graves consequências para os indivíduos e sua atuação certamente contribuirá para minimizar o aparecimento desses problemas. Durante a visita às crianças recém-nascidas, que são as compreendidas entre 0 e 28 dias do nascimento, você deve verificar os dados de identificação do nascimento por meio da caderneta da criança. Se já foi feito o teste do pezinho, se já foram realizadas as vacinas BCG e hepatite B, se a criança já evacuou ou está evacuando regularmente, os cuidados com o coto umbilical, a presença de sinais comuns em recém-nascidos, como na pele, na cabeça, no tórax, abdômen e genitálias, regurgitação, soluços, espirros e fazer orientações, assim como a higiene do corpo, higiene da boca, presença de assaduras, frequência da troca de fralda. Em relação à alimentação, é importante vocês frisarem a importância do aleitamento materno, exclusivo até o 6º mês de vida, e identificar eventuais dificuldades em relação ao aleitamento. Abordar também o sono, o choro e o agendamento da consulta de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento dessa criança na unidade básica de saúde. Para todas as crianças, independente da idade, é ideal você estar atento para observar o relacionamento da mãe, dos pais ou da pessoa que cuida da criança, avaliando, entre outros cuidados realizados com a criança, o banho, a alimentação, inclusive as mamadas, as trocas de fralda, solicitar a certidão de nascimento, verificar o grau de escolaridade da mãe, solicitar a caderneta da criança e verificar o esquema de vacinação,
crescimento e desenvolvimento, observar sinais de risco, observar sinais indicativos de violência, reforçar as orientações feitas na unidade básica de saúde e verificar se a família está inscrita no programa Bolsa Família. Agora, vamos falar um pouco sobre o recém-nascido, que é a criança desde o nascimento até os 28 dias de vida. É importante que os cuidados com o recém-nascido, mesmo os mais simples, sejam feitos pela mãe. No entanto, outras pessoas podem ajudar no cuidado com a criança: o pai, a avó, a vizinha ou a comadre. Nessa fase, qualquer doença pode se tornar grave. Você pode colaborar conversando com os pais, esclarecendo suas dúvidas e diminuindo suas preocupações. Lembre-se de que a mãe também está se recuperando e se acostumando a uma nova situação, mesmo que ela já tenha outros filhos. Observando os cuidados da mãe com o bebê no banho, nas mamadas, na troca de fralda, você poderá perceber o tipo de atenção que é dada à criança e assim orientar melhor a mãe e a família. É importante que você, agente de saúde, conheça as características comuns dos recém-nascidos, para que possa orientar as mães e até mesmo acalmá-las em relação a alguns pontos que podem parecer alterações nas crianças. Então, vamos descrever as principais características físicas do recém-nascido? Fique atento. Os bebês nascem vermelhinhos, amassados, inchados, alguns com a cabeça pontuda, o nariz achatado e os olhos vesgos. Essas características são normais neles e somem até o primeiro ano de vida. Algumas marcas podem aparecer na pele, resultantes do trabalho de parto, independente da habilidade da pessoa que fez o parto. Não é o caso de se preocupar, pois essas características vão desaparecer com o tempo. Normalmente, os bebês nascem com um peso entre 2,5 kg a 4 kg e sua altura fica entre 47 centímetros e 54 centímetros. Por que o peso é tão importante? Porque o peso ao nascer pode ser um indicativo de algum problema de saúde durante a gestação. Aqueles que nascem com peso menor que 2,5 kg têm maiores riscos de apresentar problemas. Podem ser prematuros, que nasceram antes da hora, podem ser também crianças que por diversas razões nasceram no tempo certo, mas com baixo peso. Por outro lado, não podemos nos esquecer dos bebês que nasceram acima de 4 kg, que pode ser um indicativo de que a mãe apresentou diabetes gestacional. Todos esses bebês precisam ser acompanhados na unidade básica de saúde. Vamos agora citar algumas características naturais que você deve saber. É normal a perda de peso natural nos primeiros dias de vida. O bebê perde peso e isso é normal. Na pele. A pele do bebê é avermelhada e recoberta por uma camada de gordura que serve de proteção e aumenta a sua resistência às infecções. É importante você saber: se o bebê apresentar coloração amarelada em qualquer intensidade, orientar que essa mãe procure imediatamente a unidade básica de saúde, pois isso pode ser icterícia. Em relação à moleira, que é uma característica do recém-nascido, não deve ser motivo de preocupação. Ela nada mais é que uma região mais mole na parte de cima dos ossos da cabeça que ainda não estão emendados. Há também casquinhas no couro cabeludo, que são comuns no recém-nascido. Essas casquinhas não incomodam em nada o bebê. A criança pode nascer com dentes, que geralmente não têm o formato de um dente normal. Não se deve tentar tirá-los, e sim encaminhar o bebê para o dentista na unidade básica de saúde. No tórax e no abdômen. Alguns bebês podem nascer com mamas aumentadas, porque os hormônios da mãe podem passar para a criança por meio do cordão umbilical. Isso é normal, isso irá desaparecer normalmente com o tempo. Nos genitais, em alguns meninos, os testículos podem ainda não ter descido totalmente, parecendo o saco um pouco murcho, e outros podem ser grandes e duros, parecendo estar cheios de líquido. Mantendo-se qualquer uma dessas situações, é indicado que você oriente essa mãe a procurar a unidade básica de saúde. Nas meninas, pode haver saída de secreção esbranquiçada
ou um pequeno sangramento pela vagina. Isso ocorre devido também à passagem de hormônios da mãe para o bebê. Em relação ao sono, pessoal, é importante lembrar que na primeira semana o recém-nascido dorme de 15 a 20 horas por dia, e isso é normal. O choro é uma manifestação natural, o bebê se comunica pelo choro. Certamente um remédio sempre útil é o aconchego da mãe com essa criança. Raramente o bebê chora sem que haja uma razão. Ele pode chorar quando se encontrar em alguma dessas situações que nós vamos descrever agora. Quando está com fome, ele só se tranquilizará depois que estiver satisfeito. Algum desconforto. O bebê fica incomodado quando sua fralda está molhada. Além disso, pode ser cólica, calor e o frio. São também situações de desconforto. O bebê pode estar sentindo dor. Nos primeiros meses, são normais as cólicas provocadas porque ele engole ar durante as mamadas, e isso desencadeia um quadro de cólica que pode gerar dor para o bebê. Solidão. O bebê gosta de sua companhia e, ao sentir a falta da mãe, ele chora muito. Frio. Ele pode sentir frio muitas vezes ao ser trocado, ao receber o banho, e sempre que ele começar a chorar, é necessário que a mãe o envolva em algo que possa aquecê-lo e sempre mantê-lo aquecido. Nos casos em que envolve o banho, isso poderá acontecer pela sensação de frio e nudez repentina. Também é comum o bebê soluçar quando está com muito frio. Nesses casos, você deverá orientar sempre a mãe a dar colo e carinho a esse bebê. Você deve orientar a não deixá-los chorar pensando que assim cairá no sono pelo cansaço, pois ele precisa de tranquilidade e carinho para dormir. Vamos falar agora das cólicas. Em geral, começam no fim da terceira semana de vida e vão até o fim do terceiro mês. Para aliviar as cólicas, por alguns momentos, orientar para fazer massagens na barriga do bebê no sentido dos ponteiros do relógio, ou seja, no sentido horário, e movimentar as pernas em direção à barriga. Fazer compressas secas e mornas também podem ajudar a acalmar a dor. Ainda durante a visita, é importante acompanhar a mãe no cuidado ao bebê para poder orientá-la. Assim, você deve, durante a visita, observar os seguintes aspectos. Na hora do banho, que deve ser diário nos horários mais quentes, esse banho pode ser realizado várias vezes durante o dia, principalmente nos locais de clima quente. Sempre com água morna, limpa e sabonete neutro. É importante lembrar, testar a temperatura da água antes de colocar a criança e a enxugá-la bem, para evitar assaduras, assim como não usar perfumes. Durante a troca de fraldas, a cada troca de fraldas, limpar com água morna e limpa, mesmo que o bebê só tenha urinado. Assim você vai evitar assaduras. Nos casos em que as assaduras não apresentarem melhora, isso pode ser dermatite de fralda, que é uma irritação na pele causada pelo contato da urina e das fezes retidas nas fraldas. Nesse caso, orientar a mãe a procurar a unidade básica de saúde. Cuidados com o umbigo. O coto umbilical irá cair espontaneamente entre o 5º e o 14º dia de vida. Os cuidados com o coto umbilical são importantes para evitar infecções e só se deve fazer a limpeza e que deve ser diária durante o banho e deixá-lo sempre seco. Pode ser observado uma hérnia umbilical, que é uma alteração na cicatriz do umbigo. Após a queda do coto umbilical, quando o bebê chora, é possível ver o umbigo ficar estufado. Nesse caso, oriente a mãe a levá-lo à unidade básica de saúde para uma avaliação. Também é possível que se visualize uma hérnia inguinal, que é uma bola que aparece na virilha, principalmente quando o bebê chora. Também, nesse caso, deve-se orientar a mãe a procurar a unidade básica de saúde. Ainda assim, deveremos destacar alguns outros cuidados com a criança em relação à higiene do ambiente. Todas as roupas, os objetos usados pelo bebê, é muito importante considerar que esse bebê tem poucas defesas e por isso pode ter infecções. Portanto, é preciso, então, orientar que as pessoas que tenham cuidado com essa criança preservem a limpeza e o asseio do local. Em relação à sujeira,
com a possível presença de micro-organismos causadores de doenças. Quem cuida do bebê deve lavar bem as mãos com água e sabão antes e depois de cada cuidado. As roupas devem ser bem lavadas e, sempre que possível, colocadas ao sol para secar e devem ser passadas com ferro quente. Orientar sempre para lavá-las com sabão neutro e evitar o uso de amaciantes. Ao perceber as condições de vida da família na visita domiciliar, você pode verificar a possibilidade de deixar a casa mais arejada e iluminada. Estudar em conjunto com a família formas de diminuir a poeira e a fumaça, como reduzindo o uso de fogões a lenha e o cigarro dentro da casa. O uso de mosquiteiros também pode ser feito. Agora vamos falar de um assunto muito importante no cuidado com o recém-nascido, que é a triagem neonatal. Triagem neonatal, que compreende o teste do pezinho, teste da orelhinha e teste do olhinho. Esses fazem parte do Programa Nacional de Triagem Neonatal, criado em 2001 pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de diagnosticar diversas doenças a tempo de fazer o tratamento precoce, reduzindo ou eliminando sequelas, como retardo mental, surdez e cegueira. Vamos agora falar de cada um. Teste do pezinho. Você deve orientar a sua realização imediata entre o 3º e o 7º dia de vida do bebê. A partir desse prazo, oriente para fazer o mais cedo possível, preferencialmente dentro de 30 dias após o nascimento. O exame revela doenças que podem causar graves problemas ao bebê. Teste da orelhinha é um exame que pode se detectar precocemente se o bebê tem algum problema de audição. Ele é realizado no próprio berçário, quando o bebê está quieto e dormindo, de preferência nas primeiras 48 horas de vida, mas pode ser feito após alguns meses de vida em outro serviço de saúde conveniado, se a maternidade onde o bebê nasceu não tiver fonoaudiólogo para realizar o exame. O exame não dói e não incomoda o bebê. Teste do olhinho, também conhecido como exame do reflexo vermelho. Ele pode detectar diversos problemas nos olhos. O mais importante é a catarata congênita. Esse exame deve ser realizado de preferência ainda na maternidade, mas pode ser feito na unidade básica pelo médico. É importante ressaltarmos a saúde bucal na criança, e ela deve ser feita desde os primeiros dias de vida. A adoção de cuidados com a saúde bucal deve ser estimulada e motivada pelos profissionais da equipe de saúde. A prática de hábitos de vida saudáveis irá prevenir o aparecimento de doenças bucais na primeira infância, repercutindo na promoção à saúde para toda a vida. A dentição de leite. Durante a vida, possuímos dois tipos diferentes de dentição, a dentição de leite e a permanente. Os dentes de leite aparecem por volta dos 6 meses de vida. Geralmente, os dentes inferiores surgem primeiro que os superiores e sempre aparecem aos pares, um esquerdo e outro direito. Para que servem esses dentes de leite? Para mastigar, falar, sorrir e, o mais importante, guiar os dentes permanentes para nascerem. Ainda guardam o lugar destes dentes permanentes, servem para começarmos a ter a higiene bucal. E lembrem-se, os dentes de leite devem ser bem cuidados para que possamos ter os dentes permanentes saudáveis. A higiene bucal é a limpeza da cavidade bucal e deve ser iniciada antes mesmo da erupção dos dentes. Deve-se orientar a utilização de um tecido limpo, que pode ser uma gaze ou uma fralda de pano, umedecida com água filtrada, e deve-se massagear suavemente a gengiva. No caso da criança que já possui dentes, devemos orientar a escovação. Com o aparecimento do primeiro dente, inicia-se a fase do uso da escova dental, e usar a escova macia e sem pasta de dente é indicado por nós, profissionais da saúde. O creme dental com flúor só deverá ser utilizado quando a criança souber cuspir completamente o seu excesso. Criança que não sabe cuspir não deve usar pasta de dente com flúor, pois pode engolir essa pasta e vir a ter fluorose, que é o aparecimento de manchas esbranquiçadas e ou má formação dentária.
Fica a dica para vocês, futuros agentes. O que limpa os dentes é a ação da escovação e não a pasta de dente. Por isso, deve-se orientar a colocar pouca pasta de dente na escova. Vamos agora citar algumas alterações mais frequentes na saúde bucal. Candidíase bucal, conhecida como sapinho, é uma doença infecciosa causada por fungos. Apresenta-se como uma placa esbranquiçada e mole que recobre a língua, bochecha ou o céu da boca. A candidíase é encontrada com maior frequência em bebês entre 0 e 3 meses de idade. Caso você ou a mãe identifique esses sinais, oriente a procurar a unidade básica de saúde. Língua geográfica. Áreas lisas na língua com margens limitadas e bem definidas que imitam o formato de um mapa, por isso leva o nome da língua geográfica. Não necessita de nenhum tratamento, porém, em caso de dúvida, sempre comunique à sua equipe. Gengivite de erupção. É uma inflamação localizada na gengiva devido ao surgimento dos primeiros dentes de leite. O bebê pode sentir dor, febre e recusar a alimentação. Neste caso, oriente a mãe que essa situação é comum, mas assim como o hematoma de erupção, que tem uma coloração azulada na região do dente, que é o dente que está nascendo, esses são eventos comuns e esperados para essa fase do crescimento. Atenção, agentes! É importante lembrar que a criança que mama no peito tem melhor desenvolvimento da fala, da respiração e da formação da dentição. E o agente de saúde deve identificar e conhecer o serviço de saúde bucal disponível na sua área de abrangência para orientar as famílias sobre como ter acesso a esse serviço. Vamos falar agora do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança. Crescimento é o aumento do corpo como um todo. A altura faz parte do crescimento, que é a medida em centímetros, e o peso em quilogramas. Desenvolvimento é o amadurecimento das funções do corpo. É o que faz com que a criança aprenda a segurar objetos, relacionar sons e comportamentos, falar, andar, coordenar seus movimentos e ações, sentir, pensar e se relacionar com os outros e com o meio à sua volta. O acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento da criança faz parte da consulta na unidade básica de saúde e também deve ser acompanhado por você durante a visita domiciliar. Na visita, é importante observar como as mães lidam com seus filhos, se conversam com eles, se brincam. Não é necessário que ela fique o tempo todo em casa, mas é importante que quem a substitua possa ter um tempo para conversar com a criança, mesmo durante os trabalhos de casa. É muito importante você conhecer a caderneta da criança. A caderneta de saúde da criança existe para acompanhar e avaliar o crescimento e desenvolvimento da criança até os 10 anos. Existe uma caderneta para as meninas e outra para os meninos, porque o seu crescimento é diferente. Você pode ter uma cópia da ficha vacinal e do gráfico de crescimento de cada criança. Essa cópia é conhecida como cartão sombra ou cartão espelho. Isso lhe ajudará no acompanhamento sobre a saúde e o crescimento e desenvolvimento da criança a cada visita. Vamos falar sobre as informações importantes a serem verificadas e se constam na caderneta de saúde da criança. No Brasil, a caderneta de saúde da criança é considerada um documento e ela contém diversas instruções, entre elas os dados de identificação da criança, orientações relacionadas ao crescimento e desenvolvimento, amamentação e calendário vacinal. Você deve conferir os dados de identificação e do nascimento da criança, que compreendem o nome completo da criança e dos pais, local onde mora, como nasceu, se foi em um hospital ou um centro de parto natural ou com parteira, se foi parto normal ou cesárea e qual o peso e o comprimento, além de qual o perímetro cefálico, que é a medida da cabeça da criança. É necessário que você saiba que no cartão da criança há gráficos que acompanham o desenvolvimento. Assim, se torna importante você ter conhecimento do que se trata cada um desses gráficos. Os gráficos de crescimento para as crianças são peso para a idade e estatura para a idade.
O estado nutricional em todas as fases da vida é avaliado a partir de dados de peso e altura. Para saber se a criança será classificada como saudável, é necessário que se façam comparações com uma referência baseada em uma população saudável. E atenção! Deve-se estar sempre atento para a evolução da criança, do crescimento dessa criança. Se a linha de crescimento registrada no gráfico de crescimento estiver descendo ao longo dos atendimentos, trata-se de um sinal de alerta, já que a criança está se aproximando de uma situação de baixo peso para a idade ou de baixa estatura para a idade. Da mesma forma, caso uma criança apresente contínuo ganho de peso e estiver se aproximando cada vez mais das linhas superiores do gráfico, o caso também requer uma atenção maior. Agora vamos falar das vacinas. A vacinação é uma importante ação para diminuir doenças e mortes por doenças infecciosas. Você deverá solicitar a caderneta de saúde da criança e verificar o esquema vacinal. No entanto, o esquema vacinal pode ser alterado de tempos em tempos ou sofrer adaptações regionais. Recomenda-se que você sempre converse com a enfermeira ou com o médico da sua equipe para se manter atualizado sobre o esquema vacinal adotado em seu município. Você poderá também levar em seu material, um esquema com as vacinas orientadas pelo enfermeiro ou pelo médico, de forma que você saiba a vacina indicada para cada idade da criança que você está visitando e também as principais reações que cada vacina pode provocar nessa criança, assim como as orientações nesses casos. É importante que você saiba as orientações gerais em relação às vacinas. Em relação à vacinação, você deve orientar a mãe a procurar a unidade básica de saúde e as crianças que se enquadrarem nesses casos que nós vamos citar. Não tiverem a cicatriz da vacina BCG no braço direito após 6 meses da aplicação. Não tiverem o registro da aplicação de qualquer uma dessas vacinas na caderneta da criança. Tiverem informações sobre aplicações de vacinas que não estejam registradas na caderneta. Aquelas crianças que não comparecerem no dia agendado na unidade básica de saúde para as vacinações e apresentarem qualquer queixa após a aplicação da vacina. Atenção! Em relação à vacina BCG, que imuniza contra a tuberculose, é importante que você saiba as etapas da cicatrização da pele. Após a aplicação da vacina, é normal que em torno da 2ª semana palpa-se uma pequena área endurecida. Da 5ª à 6ª semana, o centro desta área endurecida começa a amolecer, formando uma casca. Quando a casca cai, deixa em seu local uma pequena lesão que desaparece lentamente entre a 8ª e a 10ª semana. Em alguns casos, a cicatrização é mais demorada, podendo se prolongar até o 4º mês, raramente além do 6º mês. Também é importante lembrar à mãe que a aplicação de mais de uma vacina no mesmo dia não oferece risco nenhum. Agora vamos falar sobre um importante agravo à saúde da criança, que é a diarreia aguda. A doença diarreica aguda é uma doença que pode ser causada por bactérias, vírus e parasitas, caracterizada principalmente pelo aumento do número de evacuações, com fezes aquosas, líquidas ou de pouca consistência. Em alguns casos, há presença de muco e sangue. A criança também pode ter náusea, vômito, febre e dor abdominal. Tem uma duração entre 2 e 14 dias. E é importante a sua atuação imediata para evitar que ocorra a desidratação. A diarreia é uma das importantes causas de adoecimento e morte no Brasil e está diretamente relacionada às precárias condições de vida e saúde dos indivíduos, em consequência da falta de saneamento básico, desnutrição crônica, entre outros fatores. A transmissão pode ocorrer em virtude da ingestão de água e alimentos contaminados e por contato com objetos também contaminados. As moscas, formigas e baratas podem contaminar principalmente os alimentos e utensílios. Locais de uso coletivo, como as escolas e as creches, apresentam maior risco de transmissão. Se durante uma visita domiciliar você constatar ou é informado que há uma criança com diarreia, você deve buscar saber se a idade,
há quantos dias está com diarreia e o número de vezes ao dia que essa criança evacuou. Se há presença de sangue nas fezes, se também está com febre, se vomitou e há quantos dias apresenta esse quadro. E analisar o entorno do domicílio, se a família utiliza água tratada, se tem acesso ao esgotamento sanitário. Um dos tratamentos para a diarreia é a hidratação, que tem o objetivo de reidratar ou evitar a desidratação. Pode ser feita por via oral ou por meio de soro na veia. Ao constatar os sinais citados anteriormente, você já deve orientar o aumento do consumo de líquidos disponíveis no domicílio. No caso das crianças menores de 2 anos, orientar preferencialmente o aumento do leite materno. E no caso de crianças maiores de 2 anos, sempre agregar o soro de reidratação oral. Esses líquidos devem ser usados após cada evacuação ou cada vômito. Se o vômito dificultar a aceitação, deve-se oferecer uma solução em colheres a cada 1 ou 2 minutos, aumentando o volume de líquido gradualmente. A alimentação habitual deve ser mantida, evitando alimentos gordurosos. No caso da criança estar com os olhos fundos, ausência de lágrimas, bebendo líquidos rapidamente ou com dificuldade de beber, ou ainda apresentar sangue nas fezes ou febre alta, a mãe deverá ser orientada a procurar imediatamente a unidade básica de saúde. É importante você orientar para medidas de prevenção e controle dessa diarreia. Você deve orientar a melhorar a qualidade da água consumida naquele ambiente ou domicílio, dar destino adequado ao lixo e aos dejetos. Ações de controle de moscas, formigas e baratas são importantíssimas. Adotar medidas de higiene e de manipulação da água e alimentos. Realizar ações de educação e saúde, particularmente em áreas de elevada incidência de diarreia, são fundamentais. E ainda participar da articulação com escolas e creches para o desenvolvimento de orientações e campanhas específicas. É importante ainda você orientar a utilização da solução de reidratação oral ou a utilização de soro caseiro. Outro ponto-chave de seu trabalho é orientar os pais na prevenção dos acidentes na infância. Evitar acidentes na infância é uma tarefa importante para os pais e responsáveis. Os acidentes estão entre as 5 principais causas de morte na infância e podem comprometer o futuro e o desenvolvimento da criança. As crianças convivem com muitos riscos e perigos diariamente. Você deve informar que os acidentes não são fatalidades nem obras do destino. Na sua maioria, podem ser evitados. São informações que devem ser passadas sobre os cuidados gerais na prevenção dos acidentes. Manter o ambiente seguro, retirando o que representa risco. Guardar fora do alcance das crianças objetos pontiagudos e cortantes, como facas, tesouras, produtos químicos de limpeza, remédios, objetos pequenos que possam ser ingeridos ou inalados, objetos que possam cair, sacos plásticos, cordões e fios capazes de sufocá-la, devem ter cuidado especial, assim como o álcool etílico e outros produtos inflamáveis, inclusive isqueiros e fósforos. Não deixá-las perto de fogão e tampar as tomadas que estão ao alcance das crianças para evitar choques elétricos. Você deve alertar sobre os principais acidentes na infância e as maneiras de evitá-los. Vamos falar agora dos acidentes com o bebê de colo e o modo de evitá-los. Os acidentes mais frequentes nessa faixa etária são as queimaduras com água do banho ou alimentos quentes, enforcamento com cordões e chupetas, afogamento no banho, intoxicação por erro na dose de medicamento e queda do trocador ou do andador ou da cama. Devemos, assim, orientar os pais a adotar medidas para evitar os acidentes, como, para evitar as queimaduras, basta criar o hábito de experimentar a temperatura da água antes do banho e os alimentos antes de oferecê-los. Enforcamentos. Não colocar fios ou prendedores para amarrar a chupeta. Nunca os amarre ao redor do pescoço como colares. Afogamentos. Nunca deixe a criança sozinha na banheira. Intoxicação. Nunca administre os medicamentos sem expressa ordem do médico e use seringa ou dosador para a porção recomendada. Quedas.
é necessário manter vigilância constante sobre as crianças. Vamos agora falar dos cuidados com a criança que engatinha e anda. A partir do momento que a criança começa a engatinhar ou a andar, triplicam os perigos com o risco de intoxicações, sufocação com sacos plásticos, choques em fios e tomadas, mordeduras e picadas por animais peçonhentos, ferimentos cortantes e perfurantes, queimaduras no fogão, ingestão ou inalação de pequenos objetos como moedas, clipes, tampinhas, quedas, acidentes automobilísticos e afogamentos. Assim como citamos anteriormente, devemos orientar os pais a ter cuidados e manter as crianças sempre sob vigilância de um adulto. Desta forma, minimizaremos o risco de acidente e consequentes ferimentos e outras consequências piores. Já no cuidado com as crianças maiores, devemos orientar que, no caso da criança maior que vai à rua sozinha, ela sempre está sujeita a uma série de acidentes graves que só podem ser evitados por meio de uma orientação clara, firme e convincente. Vamos agora descrever as situações que você poderá encontrar nas visitas e como você deverá agir nestes casos. São situações em que você deve orientar a família a procurar o serviço de saúde o mais rápido possível. Criança molinha, gemente, parada e com choro fraco. Criança que vomita tudo, os alimentos, líquidos e medicamentos. Criança que não mama. Criança com tosse ou com dificuldade para respirar. Criança com diarreia com sinais de desidratação. Emagrecimento acentuado, pés inchados, palma da mão muito pálida, peso baixo para a idade, criança com secreção no ouvido, presença de placas na garganta ou com mau cheiro, presença de bolhas com pus na garganta, umbigo vermelho com secreção amarelada, presença de sangue nas fezes e criança com febre, com temperatura acima de 38 graus. Atenção, futuros agentes! Você deve informar imediatamente a equipe de saúde na visita domiciliar quando encontrar a criança com alguma das situações que nós citamos anteriormente. Deve ainda reforçar com a mãe, o pai ou quem cuida desta criança as orientações dadas pela Unidade Básica de Saúde. Agora vamos falar um pouco sobre a fase de transição entre a fase infantil e a fase adulta, que é a adolescência, e como vocês deverão atuar nessa fase da vida da sua comunidade. A adolescência é uma etapa da vida compreendida entre a infância e a fase adulta, marcada por um complexo processo de crescimento e desenvolvimento físico, moral e psicológico. A lei brasileira considera adolescente a faixa etária entre 12 a 18 anos e é compreendida na Lei 8.069, de 13/7/1990. Conforme já abordado, seu trabalho requer uma relação de vínculo e confiança. Para trabalhar com adolescentes, essa relação é fundamental. Entender a fase pela qual estão passando, estar disponível para ouvi-los, dentro da sua realidade e respeitar a diversidade de ideias sem julgá-los. A promoção à saúde e prevenção de agravos para o adolescente deve ser desenvolvida pela equipe em integração com diferentes instituições da comunidade, como a escola, ação social, cultura, grupos de jovens, arte, capoeira, hip hop, entre outros. Você deve identificar os adolescentes de sua área e planejar suas atividades, considerando que é necessário orientá-los sobre esquema vacinal, sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis, principalmente HIV e AIDS, anticoncepção e gravidez, uso de álcool e outras drogas, a importância da educação e da escola, a violência e os acidentes, os riscos no trânsito, atividade física e saúde, hábitos saudáveis e a saúde bucal. Ainda devemos ficar alerta para sinais como magreza excessiva ou obesidade, fugas frequentes de casa, indícios de exploração sexual, indícios de violência na família, indícios de transtornos mentais, uso de álcool, cigarros e outras drogas e indícios de vida sexual precoce ou promíscua. No entanto, lembre-se
são direitos fundamentais do adolescente, a privacidade e a preservação do sigilo e consentimento informado. Na atenção à saúde, traduz no direito de ter privacidade na consulta, no atendimento em espaço apropriado e de ter assegurada a garantia de que as questões discutidas durante uma consulta ou uma visita não serão informados a seus pais ou responsáveis, sem o consentimento dele, o que chamamos de consentimento informado. Na adolescência, afloram-se muitos questionamentos relacionados à identidade sexual, às transformações do corpo e à vivência das primeiras experiências sexuais. A sexualidade não está restrita ao ato sexual. Envolve desejos e práticas relacionadas à satisfação, ao prazer, à afetividade e à autoestima. É importante para todas as pessoas, e especialmente para os adolescentes e jovens, conhecer o funcionamento do seu corpo. Para promover a saúde sexual e a saúde reprodutiva de adolescentes e jovens, é fundamental a realização de ações educativas, que tenham como princípio a igualdade entre homens e mulheres, incentiva ao respeito mútuo nas relações e que sejam rejeitadas todas as formas de violência e atitudes discriminatórias, discriminação contra homossexuais ou ridicularização dos que não sejam sexualmente ativos, entre outras. Essas atividades podem ser realizadas nos diversos espaços comunitários, como clubes, escolas, grêmios recreativos e associações. Nesse contexto, é muito importante trabalharmos ações de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e a contracepção para evitarmos a gravidez na adolescência. Atividade sexual sem a utilização de preservativos torna adolescentes e jovens mais expostos às doenças sexualmente transmissíveis e à gestação não programada. Todo adolescente com suspeita de DST, que são as doenças sexuais, que apresente sinais ou queixas deve ser orientado a procurar a unidade básica para um exame clínico. Assim, destacamos a importância do uso do preservativo e da dupla proteção. O papel mais importante da anticoncepção é assegurar que o adolescente possa vivenciar sua sexualidade e esteja protegido das doenças sexuais e de uma gravidez não planejada. O acesso aos métodos contraceptivos e a orientação sobre o planejamento reprodutivo deve ser facilitado e discutido na perspectiva de seus direitos. Caso haja suspeita de gravidez, é importante que a adolescente seja orientada a procurar a unidade básica para realizar o teste de gravidez e, caso positivo, iniciar o pré-natal o mais cedo possível. Na adolescência também é importante os cuidados com a saúde bucal. Os cuidados de higiene bucal nessa fase da vida devem ser motivados com a escovação correta e o uso do fio dental, abordando temas como a valorização estética para aceitação em grupo. Deve-se buscar dar continuidade à atenção à saúde bucal da criança e consolidar a ideia da autocuidado e da importância da saúde bucal para o indivíduo. A equipe de saúde abordará nessa faixa etária, entre outros assuntos, com a família e o adolescente, e fará orientações de higiene bucal, uso de enxaguatórios bucais, manifestações bucais mais frequentes. Vamos tratar agora de transtornos alimentares na adolescência. Os transtornos alimentares que compreendem a bulimia e a anorexia nervosa vêm crescendo em incidência nas últimas décadas e se manifestando cada vez mais precocemente. Portanto, a equipe básica de saúde pode se deparar com alguns casos, em especial em adolescentes. Vocês, agentes comunitários de saúde, também podem contribuir no enfrentamento desses transtornos alimentares. Os transtornos estão associados com a distorção da imagem corporal, na qual a pessoa, apesar de bastante magra, ainda assim continua se achando gorda. Por isso, você sempre que identificar pessoas com risco ou sintomas da doença, é preciso que comunique a unidade básica de sua área, para que o tratamento seja iniciado o mais rápido possível. O agente de saúde deve estar atento às queixas vagas, mudanças do comportamento, vontade de compartilhar sentimentos, casos em que deve dar apoio ao adolescente e orientá-lo para procurar o serviço de saúde. É importante lembrar que nessa fase da vida, que é a adolescência, algumas transformações para a vida adulta podem ser difíceis para alguns. Desta forma, ao saber abordá-los, poderemos ajudar e tornar menos difícil essa fase. A identidade humana não é dada pela natureza,
é uma construção estabelecida na relação com o outro humano. Obrigado a todos pela atenção e até a próxima aula.